Olá, estamos de volta. E aí, pensou qual é a resposta? Qual alternativa responde corretamente o perfil segundo a teoria X do colaborador? Vamos lá? Se você assinalou a alternativa B, as pessoas não gostam do trabalho e evitariam, se pudessem, você acertou. Pessoal, mas vamos fazer uma ênfase. Quando diz que a teoria X aponta que as pessoas não gostam do trabalho e evitariam se pudessem, isso não quer dizer, olha que funcionário preguiçoso, vamos dispensá-lo, não vamos contratá-lo. Isso quer dizer, é um colaborador que precisa de maior monitoramento, de maiores incentivos que o motivem ao trabalho. São colaboradores que têm foco mais em execução de tarefas do que efetivamente cargos de liderança ou iniciativas. Isso não quer dizer pessoas incompetentes, isso quer dizer pessoas que se encaixam num perfil que vão se dar melhor em determinadas funções, com determinados estilos de liderança. Não vamos confundir, então, a teoria XY, que é o resultado de um estudo da teoria comportamental da administração, com pessoas que devem ou não devem ser contratadas. Por isso que é importante a gente ter cargos definidos, funções definidas, perfis definidos no processo seletivo, para que você contrate a pessoa adequada, com perfil adequado, para atividade adequada, no cargo adequado. Certinho? Então, acompanhando essa discussão, nós precisamos entender que as organizações é um complexo conjunto de atividades e funções. As organizações são como organismos extremamente complexos. Vamos pensar que uma organização é composta por várias pessoas, com várias culturas, com vários objetivos, com vários perfis, como a gente acabou de falar, com várias demandas. E gerenciar esses vários que a gente está falando se torna muito complexo no processo administrativo, porque no fim a organização precisa juntar todas essas diferenças e transformar num só, que é dentro da cultura organizacional, dos objetivos, dos propósitos, dos princípios organizacionais. Então, quando a gente fala que uma organização é um processo complexo de várias atividades, de vários processos, nós estamos falando de processos de recursos humanos, recursos materiais e recursos tecnológicos. Não quer dizer só esses três processos. Dentro dos recursos humanos se encaixa todo o papel de gestão de pessoas, de alocação de pessoas, contratação, remuneração, tudo aquilo que envolve as pessoas da organização. Dentro dos projetos organizacionais, dentro da conduta organizacional de recursos materiais, está tudo aquilo que a gente discute de matéria-prima, de recursos produtivos, de recursos que permitam a execução das atividades e das funções. E, por fim, dentro dos recursos tecnológicos, está toda a parte tecnológica de maquinário que permita a realização das atividades. Então, perceba que nós temos três pilares dentro do projeto organizacional: os recursos humanos, os recursos materiais e os recursos tecnológicos. E é função da administração, é função da gestão, da autoridade organizacional, integrar esses três pilares, recursos humanos, materiais e tecnológicos, de modo que eles funcionem de forma alinhada e de forma sinérgica, visando os resultados organizacionais. Então, toda a parte tecnológica deve estar associada à parte de materiais, de recursos, assim como a parte de gestão humana dentro da organização, o que torna a função do gestor complexa, porque através do resultado da interação desses três elementos, que o gestor toma as decisões organizacionais. Então, todas essas teorias que a gente acabou de ver, elas são como se funcionassem como uma luz que vai clarear o caminho dos gestores, entendendo todo o processo produtivo, a integração entre as partes, os modelos de gestão, para que eles possam tomar a decisão de forma correta, de forma adequada. Então, quando a gente fala do projeto organizacional, da condução, da gestão organizacional, existem alguns elementos principais que nós devemos destacar. Quais são esses elementos? Acompanhe aqui no nosso material. As organizações, elas têm algumas importâncias que merecem destaque aí. Primeiro, aportar recursos para alcançar metas e resultados desejados. Olha aí, o pilar recurso material, alocar recursos, matéria-primas
produzir, entregar para a sociedade aquilo que ela produziu, né? Gerar bens e serviços com eficiência. As organizações, elas existem para gerar algum resultado, seja para os seus acionistas, para os seus colaboradores e também para a sociedade. Uma das grandes importâncias da organização é promover a inovação. Inovação de produtos, inovação de serviços, inovação em modelos de gestão, né? Ainda, podemos falar que dentro do projeto organizacional deve-se aplicar a tecnologia avançada na fabricação e da informação. Tá? Quando a gente fala de aplicar a tecnologia, não estamos falando de substituir mão de obra, de diminuir cargos, né? Só pensar o uso da tecnologia como função de custo aí não. Nós estamos falando de aplicar a tecnologia como desenvolvimento da organização, né? E desenvolvimento de todos que compõem ali o processo e o projeto produtivo. Uma das importâncias também que merece destaque é influenciar, né, o ambiente em que ela atua, que está em constante transformação. Né? Não apenas importância, mas um dos grandes desafios das organizações nos dias de hoje é justamente atuar dentro desse ambiente em constante transformação, em constante mudanças, né? Dentro desse processo produtivo, quando a gente fala da integração de todas essas partes que compõem esse complexo processo e sistema administrativo, é necessário que se agregue valores, né? Que se agregue valores aos acionistas, aos clientes, aos colaboradores, ao Estado, à sociedade, à comunidade em que uma organização está inserida, né? Como a gente já disse, a organização ela não pode trabalhar única e exclusivamente visando lucro, ao mesmo tempo que ninguém está falando que lucro não é importante para a organização. Tá? Lucro é aquilo que vai dar, né, a continuidade da saúde financeira da organização. Mas a gente precisa pensar em como agregar valores para todas essas partes interessadas, para todos esses stakeholders das organizações. E por fim, é muito importante que as organizações, principalmente nos dias de hoje, tenham em mente, né, a motivação dos seus colaboradores e como ela pode gerar incentivos que trabalhem essas motivações, a diversidade dentro do ambiente organizacional, a diversidade na sociedade, na comunidade em que essa organização está inserida, né? Isso nos mostra que há alguns anos, e agora com maior intensidade, tem crescido a discussão do papel social, do papel humanístico, ambiental, dentro das organizações. Né? Aquelas organizações que surgiram lá atrás, visando única e exclusivamente gerar resultados financeiros, ela passa a ter outro papel, né? Que é o que a gente chama lá dos pilares da sustentabilidade. O que são os pilares da sustentabilidade? O pilar ambiental, que é produzir, preservar e recuperar o meio ambiente. O pilar social, que é gerar desenvolvimento para as pessoas e para a sociedade. Isso impacta no ambiente interno e externo da organização. E terceiro, o pilar econômico, porque uma organização sim deve gerar resultados. Uma organização sim deve gerar resultados financeiros que arque com as suas responsabilidades financeiras e gere retorno positivo para as pessoas que estão ali envolvidas. Né? Então esse papel da organização como uma única fonte de lucro, ele já está bem lá atrás. Né? O lucro sim é importante, mas a organização tem que pensar em vários pilares e principalmente qual é o seu papel para a sociedade. Isso é de fundamental importância. Por quê? Várias teorias a gente já discutiu, algumas teorias enxergavam as organizações como sistemas fechados, ou seja, elas não sofrem influência do meio, elas não dependem do meio externo para acontecer. Né? A organização está ali dentro, ela fecha a porta dela, as pessoas trabalham, as máquinas funcionam e está tudo bem, ela não sofre influência do meio. Agora, outras teorias, e talvez essa seja a visão mais adequada, a gente não vai usar aqui o termo visão certa ou visão errada, porque como eu já disse, a gente precisa entender a organização, a gente precisa entender a estrutura para julgar o que é certo ou errado. Né? Seria muito aleatório a gente falar, ó, essa é a visão correta, essa é a visão errada, se a gente não conhece o cenário, o contexto em que a organização está funcionando. Então, enquanto algumas organizações são vistas como sistemas fechados, ou seja, não interagem com o meio, a maioria das organizações são vistas como sistemas abertos. Isso quer dizer, não apenas as organizações sofrem influência do meio, né, como elas geram influência para o meio, e seus colaboradores também são impactados por isso. Né? Quando a gente fala de uma organização como sistema aberto,
é preciso entender que o que eu faço gera um impacto, seja ele positivo ou negativo, para a sociedade, para o grupo em que eu estou inserido. Mas toda essa dinâmica também vai gerar um impacto sobre mim. Tá? Essa é uma visão aí um pouco mais adequada, mais utilizada, porque como a gente está num processo, né, como a gente vive constantes mudanças organizacionais, cenários que mudam, se ajustam muito rápido, né, as mudanças organizacionais têm acontecido numa velocidade muito grande, isso mostra que sim, as organizações sofrem impacto do meio, né, sejam impactos econômicos, impactos sociais, né, uma variação de dólar, uma escassez de matéria-prima, né, uma escassez de uma mão de obra, tudo isso vai gerar impacto do meio. Assim como crise econômica diminui a venda, o poder de compra da sociedade, que também gera impacto nessa organização. Né? Então, de uma forma ampla, a gente pode entender as organizações como um elemento que compõe a sociedade. Né? Porque além dela gerar emprego, dela gerar renda, né, ela que fornece para a sociedade muitas vezes aquilo que ela precisa. Então a gente precisa entender as organizações como um sistema basicamente de troca. Né? Objetivos individuais, objetivos coletivos que vão possibilitar a troca entre a organização e a comunidade, o grupo onde ela está inserido. Né? E isso faz com que a organização tenha núcleos, ela é composta por núcleos, tá? Que vão possibilitar o gerenciamento dessa integração entre organizações e meio. Quais são esses núcleos? Vamos entender esses núcleos? Olha aí. Tá? O núcleo técnico é o nível operacional da organização. Então está ali nesse núcleo técnico mão de obra, preparação das pessoas, capacidade de saber produzir e desenvolver as suas atividades. Tá? Em seguida, nós temos o núcleo que é o suporte técnico, né? Atendendo ali as necessidades de conhecimento, informação e mudanças que impactem na organização. Nós já falamos, né? A minha organização está inserida num ambiente em constante mudanças. E esse suporte técnico aí é responsável por captar essas mudanças e trazê-la para dentro da minha organização para que eu possa adaptar meu processo de gestão, meu processo produtivo. O suporte administrativo cuida da padronização das atividades, né? Ou seja, o suporte administrativo é que vai criar as regras, os manuais, as condutas de como as atividades organizacionais acontecerão. E, por fim, a administração. Né? O que é a administração dentro de um núcleo técnico, um suporte técnico e um suporte administrativo? A administração é o poder de juntar todos esses elementos e tomar as decisões mais adequadas. Né? Normalmente ela está ali entre a alta e média gestão da organização, né? Como a gente falou já, a organização está dividida numa pirâmide, onde a alta gestão está no topo dessa pirâmide, ela vai mapear as estratégias, os caminhos da organização. Mas ela não vai conseguir fazer isso sem o suporte administrativo e sem o suporte técnico. O suporte técnico vai trazer essas informações, vai interpretar isso, como isso pode impactar nas organizações. E o suporte administrativo vai padronizar os processos, vai gerar as adaptações e as mudanças necessárias, né, para que a organização possa se encaixar dentro desse cenário de constante mudança. Pensando nisso, olha aqui a pergunta que eu trago para vocês. Coordena e integra as outras áreas por meio da definição, implementação e controle das políticas, diretrizes e estratégias organizacionais. Estratégica e principal usuária dos resultados dos sistemas de informação da organização. Dimensiona e controla os objetivos e estratégias da corporação como um todo. O trecho trata de qual configuração organizacional? Alternativa A, núcleo técnico. Alternativa B, suporte técnico. Alternativa C, suporte administrativo. Alternativa D, núcleo operacional. Ou alternativa E, administração? Essa resposta está fácil, a gente acabou de falar sobre ela. Vai pensando aí e a gente já volta com a resposta.